Oi pessoal, eu sou Valdileia Diniz e eu trago aqui para vocês um vídeo diferente. Eu trago um vídeo falando de como eu comecei no crochê e como eu estou lidando com o problema, né? Que não é um problema porque faz parte da vida da gente, mas com os problemas que vêm junto com a menopausa. Então, como vocês sabem, eu me chamo Valdileia Diniz, né? Eu sou responsável pelo canal Valdileia Diniz e eu quero falar para vocês um pouco da minha história no crochê. Então, eu comecei no crochê muito cedo, muito jovem. Eu vim do interior para trabalhar e eu ouvia sempre da minha mãe: você precisa trabalhar para você se vestir. Então, aquilo incutiu na minha mente que se eu tivesse uma agulha, uma linha e aprendesse a fazer o crochê, eu não teria problema com roupas. Graças a Deus isso passou, né? Não tem problemas hoje com roupa. Porém, o crochê entrou na minha vida de uma tal maneira. Só para vocês terem uma ideia, eu não fiz curso de crochê, mas aprendi o crochê com a graça de Deus. Então, agora, é muito tempo que eu faço crochê. Muito tempo. Graças a Deus eu gosto de uma tal maneira que eu não me vejo sem fazer o crochê. Não me vejo. Eu vendo muito? Não, não tenho essas vendas. Na verdade, a artesã ela quer ter um escoamento para o seu trabalho. Toda artesã quer isso. Tem encomenda? Sim, às vezes tem encomenda constante, às vezes dá uma parada, a gente sabe, a gente que é artesã, a gente sabe que começo de ano é difícil, não é? Mas não é impossível. Eu até fiz um vídeo no comecinho do ano, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre as encomendas que são raras no começo do ano. Mas tive, né? E agora está aumentando. O ano vai aproximando, né, das datas comemorativas. Agora, por exemplo, vem o Dia das Mães e a gente vai trabalhar para esse público. Então, o crochê é isso. O crochê para mim é como um bálsamo. Ele me ajuda muito a me tirar, às vezes, dos problemas, das situações que nos afligem. Eu sempre tive o crochê como uma válvula de escape. Porque eu sempre digo, o crochê ele faz bem primeiro na cabeça da gente. Geralmente, quando a gente não tem, o que é o meu caso, não tem um bom escoamento para o seu trabalho, ele principalmente me ajuda aqui. Ele me ajuda a colocar a minha criatividade em ação, ele me ajuda a fazer peças e, consequentemente, eu vou vender estas peças. Isso é maravilhoso do crochê. Então, por que eu abri o canal? Eu abri o canal porque eu precisei fazer uma inscrição para participar de um programa do governo, então eu abri o canal por isso. Eu não sabia, não entendia nada de canal, e se eu tivesse entendido ou conhecido há mais tempo eu teria meu canal. É verdade. Então, o crochê sempre me ajudou, na verdade. O crochê é Isso é tão gostoso do crochê, porque ele não vem como eu vejo sempre as pessoas dizerem que ele é uma ajuda. Ele não é a primeira, por exemplo, ele não é a primeira, ele às vezes não é, às vezes é, não é? Ele não é a primeira, o primeiro dinheiro que se ganha, digamos assim. Ele vem como segundo, por quê? Porque às vezes, quanto você mais está precisando de um dinheiro, é que a venda tá fraca. Mas isso é o crochê e é justamente por isso que ele é gostoso. Pois é. Então, certo dia eu marquei uma consulta com uma médica, né? Eu costumava ir nessa clínica e aí eu marquei com uma médica, uma ginecologista. E quando eu adentrei o consultório, ela disse: o que você faz? Aí eu falei: eu faço crochê. E ela disse: você faz crochê? Aí me mostrou uns bonequinhos que ela estava fazendo. Ela disse: você faz amigurumi? E eu nunca tinha visto falar sobre amigurumi. O crochê é um universo, né? E eu falei: não conheço amigurumi. E ela disse: oi, eu tô com tanta dificuldade de fazer esses bonequinhos.
E aí eu falei, por que não vou agora observar o que é amigurumi e na próxima consulta com esta médica eu volto com o bonequinho pronto. E assim foi. Assim foi. Na volta, no retorno para a médica, eu já voltei com um bonequinho de amigurumi pronto. E ela gostou muito. Então ela começou a ver, e aí trocamos número, né, de telefone e tal. E aí ela começou a ver que eu sabia fazer crochê. E aí ela disse assim: eu vou aprender a fazer crochê com você. Mas isso é só para me chegar na situação da menopausa. Por isso que eu estou falando dessa médica. E essa médica foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me ajudar com esta questão menopausa. E aí eu comecei, né, trocar figurinha com ela, levei os bonequinhos, como eu falei, e agora me chega a linda, maravilhosa menopausa, porque é plano de Deus para a nossa vida. Se ela vem de um jeito ou de outro, isso aí a gente é que vai ter que aprender a lidar com ela, mas que para mim, por exemplo, a menopausa chegou como um furacão. A menopausa chegou como um furacão na minha vida. E o que é importante de nós nos conhecermos é que a gente vê e quando a gente se conhece, a gente rápido entende que algo de errado está acontecendo conosco. Foi o que aconteceu comigo. Comecei a sentir uma agonia na mente, agonia esta que muitas das vezes eu estava varrendo uma casa, estava lavando uma louça e vinha aquela agonia. Eu agora falo e porque eu entendo agora o que é uma agonia, mas antes eu não sabia expressar para o meu marido e para o meu filho, que são com quem eu moro, o que estava acontecendo comigo. E eles, por serem homens, eles pouco ouvem, e não é porque são maus, é porque são homens e eles ouvem diferente de nós. Mas graças a Deus por isso, eu tinha essa médica na minha vida e agora tenho aprendido a lidar com as questões da menopausa. Porque é um processo, né? É um processo que Deus coloca na nossa vida. E Ele coloca, eu acredito que de organismo para organismo, não é? Porque cada um de nós é diferente, né? Cada um de nós tem as nossas demandas, né? Então, quando vem essa agonia, o que quer que eu estivesse fazendo, eu tinha que largar. Se eu estivesse lavando uma louça, vinha aquilo, eu tinha que largar, porque aquilo parece que o mundo estava se acabando na minha cabeça. Às vezes eu estava com o celular na mão e aquilo vinha para sei lá, para me acabar. E aí eu pensei, algo errado. Voltei na médica, comecei um tratamento que já largava pelas metades, porque estava sentindo a mesma coisa, e voltando nela, agora estou num tratamento que foi como tirar com a mão. É maravilhoso, estou me sentindo bem, mas recomendo a cada uma de vocês. A intenção deste vídeo é exatamente para isso. É para dizer para você, mulher, que está sentindo os calores da menopausa e todas as outras questões que a menopausa traz, é para dizer para você, busque ajuda. Busque ajuda especializada, porque chega uma hora que nós precisamos de ajuda. Antes foi assim nos dias da mulher. Na verdade foi dia 8 de março, tinha uma palestra aqui onde eu moro, e eu fui. Era voltado para a menopausa. Foi muito interessante. Como foi interessante aquela palestra. Quando você tiver, se você tiver, você que está me escutando, me ouvindo ou me vendo, problemas com a menopausa, busque ajuda, porque isso é muito sério. Então, eu fui assistir essa palestra e vim de lá com uma compreensão de que ninguém tem nada a ver com o que eu estou sentindo, porque os calores e a irritação, o calor eu acho que traz a irritação, e a irritação traz aquela situação de falta de paz, de falta de ânimo, de falta de compreensão, porque muitas das vezes quem está ao nosso redor não compreende aquilo que nós estamos sentindo, não é verdade? Então, essa palestra me
É incrível como nós precisamos ouvir, nós mulheres precisamos ouvir para aplicar, não é verdade? Então essa palestra me abriu o entendimento para mim entender o seguinte, que eu preciso me autorresponsabilizar pelas minhas emoções. Porque eu não posso deixar, ou não posso terceirizar que outras pessoas se responsabilizem pelas minhas emoções. Porque o que eu estou passando, ninguém tem culpa. Eu estou passando por um processo que a maioria das mulheres, eu acho que todas passam, porque todas as mulheres passam pelo processo da menopausa. E é algo de Deus para nós, né? É Deus querendo tratar conosco da forma dele, né? E não nos cabe perguntar por quê. Nos cabe viver o processo. E até porque quando nós vivemos esse processo, isso gera amadurecimento. São os ciclos da vida que fazem com que nós adquirimos amadurecimento, não é verdade? Então nós precisamos saber lidar com as diferentes fases da nossa vida, né? Por quê? Porque tem gente que passa por uma mudança e só tem lamentação. Olha, acreditem, eu estava me lamentando de uma tal maneira com relação a esta menopausa que eu cheguei a dizer, meu Deus, por que eu preciso passar por isso? Por que uma mulher que tem tanta demanda, né, a criação dos filhos, a casa, a responsabilidade com o marido, com o filho e tudo, e precisar passar por isso? Mas nós precisamos passar por isso e precisamos ter a oportunidade de viver esse processo. Nós temos sim que viver esse processo sem lamentação, sem murmuração, porque é justamente esse processo que vai gerar em nós amadurecimento, não é verdade? Então, não devemos incorrer no erro de achar que a grama do vizinho é mais verde, porque quem molha a minha grama sou eu. Eu tenho, como vocês estão vendo, plantas. Eu gosto muito de plantas. Então, tanto o crochê me ajuda nesse processo, as plantas me ajudam nesse processo, os animais me ajudam nesse processo, porque eu tenho gato, tenho cachorro, tenho galinhas. Então, querida, se você está passando por esse problema, se você gosta de planta, cultive uma planta. Eu ouvi em algum lugar que se você gosta de flores, não espere ganhá-las, cultive-as. Nós, tudo que a gente planta, a gente colhe. Ontem mesmo eu passei no supermercado e comprei aquela sementezinha que a gente compra em supermercado. De vez em quando eu compro essas sementes, porque eu gosto de ter essas sementes para quando eu quiser plantá-las. Eu sempre tenho. Eu estou sempre plantando porque eu amo plantar. Então, isso me ajuda, tem me ajudado muito no processo da menopausa. Então, as plantas, os animais, como eu já falei, as galinhas, os galos, daqui a pouco vocês verão ou ouvirão galo cantando. Na hora que eu comecei, eles estavam cantando. Então é isso, pessoal. A gente tem que se ajudar, a gente tem que buscar renovo, a palavra de Deus fala muito de renovo, buscar ânimo. Ânimo e a gente encontra, como Jesus disse, é na palavra de Deus, né? Então, por que a gente não deve achar que a grama da vizinha é mais verde? Porque a gente incorre no erro de ficar triste, né? Porque quando a gente faz uma comparação e uma comparação mal empregada, ela vai gerar em nós a falta de alegria, a tristeza, não é verdade? A falta de alegria, porque quando eu faço uma comparação e nessa comparação eu chego à conclusão de que, por exemplo, a grama da minha vizinha está mais verde, ou a pessoa em questão está melhor do que eu vou ficar triste, porque isso é com frequência o que acontece, não é verdade? Então nós não podemos incorrer nesse erro de achar ou de fazer comparações, justamente para que a gente não venha ter a nossa alegria roubada, não é verdade? Outra coisa, nós não podemos terceirizar o cuidado que temos conosco mesmas. Nós não podemos terceirizar, não deixemos para outras pessoas fazerem aquilo que nós devemos fazer por nós mesmas. Eu vejo muito isso aqui entre eu e meu marido. Porque os maridos, eles são peritos em querer um chazinho. Faz um chazinho para mim. Tu não vai fazer um mingau para mim? Mas nem sempre é assim quando se trata de nós, mulheres. E
A gente fica esperando eles fazerem o chá, porque quando eles precisaram do chá, nós mulheres fizemos. Mas esse não terceirizar os cuidados que devemos ter conosco mesmas, é isso. É eu precisar do meu chá, é eu ir fazer o meu chá. Eu não esperar que ele faça porque eu fiz para ele. E já aconteceu isso comigo. Eu já deixei de tomar o chá por birra, porque eu falei para ele, você não fez o chá para mim, eu não vou tomar o chá. Porque eu achava que ele devia fazer o chá para mim, né? Então nós não devemos terceirizar o cuidado conosco, nós não devemos deixar que outras pessoas tenham o cuidado que nós devemos ter conosco. Porque nós temos o cuidado com o marido, com os filhos, por que não termos conosco mesma? Por que não nos ajudarmos? Por que não ter carinho conosco? Não é verdade? Então, nós devemos ser importantes para nós mesmas. Porque eu percebi tudo isso agora na questão da menopausa, que é necessário eu me amar, é necessário eu ter cuidado comigo mesma, é necessário eu estar bem, porque quando eu estou bem, a minha casa funciona muito maravilhosamente. Mas quando eu não estou bem, ela vai ficar sem a varrição, ela vai ficar sem Vão lavar a louça? Sim, vão lavar a louça, mas eles não lavam a louça como nós. Não é? A minha louça, por exemplo, quando meu marido lava, meu marido é uma pessoa excelente, graças a Deus por isso. Mas com frequência a louça que ele lava um pedaço e a outra fica suja. Então, vamos nos ajudar, vamos ser importantes para nós mesmas, vamos buscar uma terapia. Eu sempre quis fazer terapia, porém eu ainda não fiz essa terapia. Eu estou na UNIT e eu vou fazer outro vídeo para vocês falando da UNIT, porque eu acho muito interessante a UNIT na vida de uma pessoa. No caso, você, para entrar na UNIT, precisa ter 50 anos, né? E eu já tenho 54. Então, a UNIT também tem me ajudado bastante nesse processo de menopausa. E, para concluir, nós fomos criadas para abençoar e não para impressionar. Quando nós fazemos o que nos está proposto, que é o ser dona de casa, o ser mãe, o ser esposa, o ser artesã, como no meu caso e tantas outras, gostarmos do nosso bichinho, cuidarmos dos nossos bichinhos. Isso é um esforço que a gente faz para que a gente tenha o mínimo de, para que nós tenhamos o mínimo de conforto. Porque quando eu acredito que eu vejo muito isso nas mulheres, quando nós temos, por exemplo, um armário que está muito sujo, um armário bagunçado, no caso um guarda-roupa, quando nós arrumamos aquele guarda-roupa, quando nós limpamos o nosso armário, nós temos a sensação de que algo foi realizado e foi, né, porque foi limpo, foi organizado, algo foi realizado com primazia e isso nos deixa bem, isso nos deixa felizes, nos deixa em paz, porque quem é que não quer ter sua casa organizada, limpa, não é verdade? Isso faz bem para nós mulheres. Isso faz bem para nós mulheres. Então, nós devemos nos esforçar para ser mulheres e mulheres de Deus. Isso passa pelo converter-se, pelo buscar a Deus, pelo fazer de Deus a nossa prioridade, porque Deus, Ele quer prioridade. Isso também, como vocês sabem, eu sou crente e quando eu começo os meus vídeos, começo sempre com a palavra de Deus. Eu não comecei hoje com a palavra, mas eu estou finalizando com a palavra. E eu peço a todos vocês que chegarem neste canal, que se vocês gostarem do conteúdo, porque o conteúdo do meu canal é crochê, vocês quiserem deixar um like, vocês quiserem comentar, né? Um comentário é sempre interessante, muito baseado no comentário é que se grava coisas, que vai se gravando, que vai se tendo que se abrindo o entendimento, eu preciso gravar isso, então eu preciso gravar aquilo. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo, eu peço a vocês que, gostando, se inscrevam também e até a próxima, se Deus quiser.